Olá, o Saúde Ativa está no ar trazendo para você informações sobre saúde e qualidade de vida. E no programa de hoje vamos falar sobre um assunto muito comentado nos últimos tempos, que também traz muita curiosidade, que é o transplante capilar. Recebemos aqui no estúdio o Dr. Delmo Freire, dermatologista. Também daremos para você uma dica de saúde. Fiquem conosco. Dr. Delmo, seja bem-vindo ao Saúde Ativa. É um prazer estar aqui de novo, falando de um tema tão interessante, que gera muita curiosidade, então espero esclarecer aí todas as dúvidas. É a primeira vez que a gente traz esse tema e realmente eu tenho muitas dúvidas, inclusive uma delas inicial, que eu acho que muitas pessoas têm, doutor. A gente estava falando aqui, eu falando em implante capilar. Na verdade, é transplante capilar. Explica qual é essa diferença. Então, quando a gente fala em transplante, é tudo que vem do nosso corpo. Então, quando a gente quer falar sobre algo que vai sair de um local e entrar de novo no corpo, por exemplo, um transplante de órgãos, que é muito comum, as pessoas sabem disso, então eles falam transplante. Então, quando é transplante, é algo que é do seu corpo e vai ser transferido para outro lugar. Então, já que a gente tira o cabelo do próprio paciente para colocar no área que necessita, a gente fala transplante. Implante é algo sintético, é uma prótese, é algo que não faz parte do nosso corpo e que a gente utiliza ali como benefício à saúde. E aí gerou uma curiosidade, com certeza, para os que estão em casa, de onde é que é retirado, né? Se esse transplante, quem faz são os homens, se as mulheres também podem, mas de onde é que a gente retira esse cabelo, doutor? Então, na verdade, o transplante capilar, ela surgiu como a ideia de você tirar áreas em que o fio não tem receptores de calvície. Então, mais comum nos homens, por quê? Porque os homens vão tendo o processo de aceleração da calvície, e aí a gente vai retirando esses fios da região lateral e posterior da cabeça, que são áreas que não têm receptores de queda ligados à calvície, que são os receptores de DHT. As mulheres também fazem o transplante capilar porque elas também têm a doença calvície, que é um tipo de queda de cabelo. Então, a gente costuma separar e falar isso porque muitas vezes a pessoa diz que tudo é calvície. Então, nem tudo é calvície. Então, na calvície, que é a indicação mais, que eu digo assim, 95% aí das pessoas vão buscar em função disso, a gente vai tirar esses fios da região da nuca, da regiãozinha lateral da cabeça, para implantar em cima. Na mulher, a mesma coisa. A diferença, que a gente vai debater e falar um pouquinho, é que a mulher, obviamente, não precisa raspar a cabeça para fazer essa colocação desses fios, que é muito estigma, né? A mulher fica muito preocupada, mas eu tenho uma rarefação, eu tenho uma calvície, e eu queria melhorar, mas quando eu penso no transplante, eu penso com a cabeça raspada. Sim. Então esse é um grande estigma, e obviamente quando a gente faz uma técnica feminina, a gente evita e não faz a raspagem da cabeça. E aí a curiosidade, raspar a cabeça, já que por exemplo, ao meu ver, na minha visão, a gente vai transplantar colocando naquela região que não tem cabelo. E por que se mexe com o restante, no caso dos homens, do cabelo, doutor? Então, vamos lá. Existem duas técnicas. As técnicas mais atuais são as técnicas sem cicatrizes. Aí eu já quero separar um pouquinho essa ideia da técnica antiga, que era a técnica que existia uma cicatriz. Sim. Então, fazia exatamente um recorte, tirava uma tira da região da nuca e região lateral da cabeça, a gente chamava isso de FUT. Era uma técnica antiga que não trazia bons resultados e muitas vezes a pessoa dizia que ficava com cabelo de boneca. Essa técnica ela mudou, né, atualizou, e hoje a gente faz a retirada fio a fio. Na verdade é folículo a folículo. Então, na verdade, o que a gente busca quando a gente tira ali aquele folículo é o folículo, não é o fio inteiro. E aí qual é o detalhe aí, né? As regiões laterais e posterior da cabeça, elas vão continuar crescendo ali, o cabelo igual. E a região da parte alta, ela pode estar em falha completa ou falha parcial. Se ela tiver, obviamente, numa falha completa, não vai ter nenhum cabelo em cima. Mas se ela tiver numa falha parcial, nas calvícies com grau mais leve, a gente vai ter uma área de rarefação, mas ainda vai ter muitos cabelos entremeados. Sim. Então, tecnicamente, quando a gente raspa tudo, a gente consegue fazer uma alta densidade maior do que se eu fizer com os fios ainda ali sem fazer a raspagem, principalmente falando da região alta. Lateralmente, todas as pessoas elas precisam raspar. Porque quando eu tiro, imagine o seguinte para ficar mais fácil. Quando a gente faz um laser
quando chega lá no laser, ela diz, olha, vá com pelo longo. Não vai. Não. Então, quando você faz um laser, você raspa, porque você só quer, basicamente, o folículo. Eu não preciso do fio, porque aquilo eu vou dissipar energia, vou perder. E a mesma coisa acontece com o transplante, a gente só precisa do folículo, ele já é grande, né? Por dentro a gente vê a parte externa, mas ainda tem uma área interna que é o folículo, que é a área que a gente tira para transplantar aquele DNA para a área necessitada. E ainda eu digo que tem os plus, que é barba e sobrancelha, que são outros detalhes aí que existem também no transplante. Vamos então tirar esta curiosidade, inclusive há outras regiões como sobrancelhas. Exato. E qual outro que o senhor acabou de barba. falar? E barba. E cílios. Todos eles também podem ser feitos isso. Aí é tirado da mesma região, por exemplo, sobrancelha da própria sobrancelha, doutor? Assim que funciona? Não, da mesma região de trás, da nuca. Região. A diferença é que a gente faz uma retirada daqueles fios mais finos. Então a gente chama de baby hair, que é o fiozinho mais fino que tem para se assemelhar ao pelo da sobrancelha. Então qual é o detalhe técnico? A gente consegue fazer esse fio realmente não mais cair, porém a velocidade de crescimento é a mesma da cabeça. Ou seja, vai ter que aparar com uma maior intensidade, enfim, com períodos mais intensos, já que a velocidade de crescimento ela é um pouquinho maior que a sobrancelha. Então isso pode... Então no cílio seria do mesmo jeito, a gente se realizar esse procedimento precisa estar sempre aparando. Eu sei que a mulherada gosta de cílio, né? Mas ele cresce assim, curvadinho? Cresce. Mesmo, engraçado. A grande questão é que vai ter que estar aparando com a velocidade maior. Mas eu acho que é melhor aparar do que a gente acabar colocando os cílios que são postiços, que demandam toda uma manutenção. Porque no caso das mulheres que eu imagino que coloquem mais nos cílios, elas colocam uma única vez e pronto. Então depois é só ficar aparando, não precisa estar repondo, retocando nada disso. Exato, né? Então quando a gente fala qual é o grande problema aí do implante de cílios, né? Que é esse sintético aí que se coloca, né? Você bota uma cola e vai botando ali os cílios. E aí a gente vira e mexe, vê muitos casos de pacientes com alergia à cola, pacientes que vão perdendo os próprios cílios pelo processo de inflamação. Então tem muitas pacientes que acabaram perdendo parte dos cílios em função de colocar essa extensão de cílios aí, que é o que acontece também, em muitos casos femininos, nas extensões de cabelo. Sim. Então as mulheres acabam tentando camuflar uma área de rarefação e acabam também querendo uma estética mais rápida. Eu digo que a mulher ela tende a ser um pouco mais ansiosa, ela não quer ter aquela paciência de esperar o cabelo crescer. Então muitas vezes aquele processo daquele cabelo colocado numa região alta da cabeça gera-se um peso e muitas vezes começa a gerar até uma área de rarefação. E aí gera-se o que a gente chama de como se fosse uma cascata de dependência. Verdade. Né? Você começa ali e não tem para onde correr, porque todo mundo já te vê com cabelo grande e a pessoa diz, eu não vou tirar, eu vou comprar outra. Só que cada vez mais esse processo pode, por exemplo, se for uma calvície, vai se estendendo até uma área que ela não consegue esconder mais aquela falha. Mas no caso dos cílios não precisa nem inflamar, doutor, eu já passei por isso e a gente acaba soltando um pedacinho, a gente resolve puxar para não ficar pendurado e puxa os cílios juntos, é um problema. Mas existe contraindicação tanto para mulheres quanto para homens, o vamos dizer, operatório deste procedimento é necessária a realização de diversos exames, como é que é feito, doutor? Então, a gente faz sempre uma investigação ativa de todos os pacientes, né? O ideal é que esses pacientes estejam todos bem de saúde, né? Até porque uma cirurgia, apesar de ser uma cirurgia muito tranquila, a gente pede um pré-operatório, né, laboratorial, exame cardiológico. Então não é porque você tem um diabetes, uma pressão alta que não pode fazer um transplante capilar, senão a maioria das pessoas não o fariam. Né? Porque se pegar a estimativa das pessoas acima de 40 anos, muita gente diabético ou hipertenso. Então desde que você esteja controlado, com os exames em dia, não é uma contraindicação, pelo contrário, dá-se para se fazer. O que a gente tem é uma avaliação eventual, por exemplo, em alguns casos específicos, de uma necessidade de um cardiologista laudando, para que ele possa fazer uma cirurgia se ele for um cardiopata, se ele tiver alguma lesão específica. Mas de uma maneira geral, independente do estado de saúde, né, se não tiver nenhuma doença que contraindique uma cirurgia, pode-se sim fazer. Em relação à idade,
Existe uma idade limite, uma idade inicial? Às vezes tem homens que eu imagino que o senhor deva saber, novinhos, né, já calvos. Principalmente a gente está falando mais de homens porque é mais comum, imagino, que seja mais comum em homens essa questão da calvície. Não sei, doutor. Sim. Mas é o que a gente supõe. Mas assim, existe uma idade mínimo 18? Não, a pessoa até os 60 ou não existe idade estando tudo bem de saúde? Então, a gente, obviamente, tenta evitar o máximo possível cirurgias mais precoces, vamos tentando iniciar tratamentos mais conservadores, né? Por isso que a ideia de toda a queda de cabelo ela ser avaliada individualizada, porque os pacientes eles vão tendo e tem que se lembrar que a calvície é progressiva, é uma doença que a vida tem que ser tratada, né? Então, durante todo o processo da vida dele, ele vai ter que estar fazendo um tratamento porque aquele fio continua em processo de progressão de queda. Só que, porém, a gente já tem uma estimativa aí que mais ou menos em torno de 20% dos adultos jovens entre 20 e 25 anos já são calvos ou até tem um grau avançado de calvície. Então, tenho pacientes mais jovens? Tenho, né? A gente fez recentemente uma cirurgia num paciente de 19 anos. Gente! Por quê? Porque já chegou num nível em que clinicamente eu não posso reverter, não consigo reverter. Então, esteticamente, eu digo que a calvície gera, imagine num adulto jovem, está começando sua vida, e aquele estigma da queda de cabelo, né, já pronunciada, então, muitos desses casos, os pacientes realmente entram até em processos depressivos. Eu tenho pacientes hoje que dizem, olha, eu não tiro meu boné. Não sai do boné, eu saio de casa e meu boné está na minha cabeça. Eu sei, conheço pessoas assim. Só tiro meu boné quando eu vou para a igreja. É nesse nível. Então, a gente está falando, obviamente, de um transtorno em que muitos homens acabam tendo processos mentais em função da falha, em função desse visual que acaba gerando uma baixa de autoestima. Tanto nos homens como nas mulheres. Sim, com certeza. Então, por isso que eu digo que a calvície ela não é uma mera questão estética, né? Entra como também uma melhora dessa saúde mental, até porque esteticamente ele vai se sentir muito bem. A gente está falando da calvície e até para quem nos assiste, para o senhor explicar. A calvície é uma doença. Exato. Existem outros fatores para a queda do cabelo que não seja a calvície? Se sim, e quais seriam eles e o que o senhor observa que vem mostrando, né, e apresentando lá no seu consultório? Tá, vamos lá. Então, dentre as quedas de cabelo, existem quedas em que a gente chama de doenças cicatriciais e não cicatriciais. Então, é um mundo, né? A gente tem lúpus gerando queda de cabelo, líquen plano-pilar gerando queda de cabelo, psoríase gerando queda de cabelo, dermatite seborreica e por aí vai, dentre as doenças do nosso corpo gerando e afetando o nosso fio. E dentre as quedas não cicatriciais, que são as quedas em que o pelo ele vai tendo uma queda, uma fase mais ativa e depois eles começam a recuperar com o passar do tempo, a gente teve um muito forte, foi o Covid. Sim. Por exemplo, os vírus como Covid, dengue, zika, chikungunya, são viroses que aumentam a fase de queda no intervalo curto. Então faz com que a pessoa tenha um desprendimento desses fios numa velocidade mais rápida e a gente teve na época da pandemia aí um aumento de 25% dos casos dos pacientes com queda capilar associada ao Covid. Mas também temos aí tireoidopatias, na verdade alterações da tireoide, alterações hormonais, alterações intestinais, hipovitaminoses, o estresse como um fator inflamatório, associações no pós-gravídico, o período ali na fase de amamentação a mulher tem um eflúvio, que é um tipo de queda associada àquele desprendimento, àquela queda dos hormônios, como também a gente pode ter quedas associadas pós-cirúrgicos também. Sim. Então, na verdade, eu digo que é um mundo e a queda capilar muitas vezes pode ser um sintoma de um distúrbio inflamatório sistêmico. Por isso que muitas vezes a pessoa vai lá na clínica e ela vem com uma queixa de queda capilar e muitas vezes eu digo, olha, isso aqui é uma calvície, eu posso muitas vezes ter uma calvície associada a uma piora do estado da queda ao estresse, concorda? Eu posso ter uma calvície associada a uma piora da queda porque eu tive um Covid. Então muitas vezes essa análise mais individualizada a gente faz com um tricoscópio, que é um aparelhinho, uma lupa, em que a gente avalia a qualidade e a característica daqueles fios, como também avalia a característica da raiz e do couro cabeludo. Ali a gente consegue diferenciar esses padrões de queda.
como também tem quedas associadas ao uso de algumas medicações. Eu digo, como eu disse, é um mundo... É um mundo muito grande. E eu ainda tenho algumas dúvidas em relação à queda, mas eu preciso ir para um breve intervalo, já já voltamos, fiquem conosco. Olá, o Saúde Ativa está de volta, trazendo para você informações sobre saúde e qualidade de vida. E no bate-papo de hoje temos aqui o Dr. Delmo Freire, ele é dermatologista, estamos falando sobre transplante capilar. Se você perdeu o primeiro bloco, não tem problema algum, vai lá em nosso canal do YouTube, coloca Câmara Municipal de Aracaju e você pode assistir a reprise deste programa e de outros, porque semanalmente a gente traz um entrevistado diferente aqui falando sobre algum tema relacionado à saúde e esclarecendo alguma dúvida sua. Doutor Delmo, a gente estava falando sobre queda. E aí vamos trazer aqui para as mulheres também, quando é que a gente deve se preocupar com a queda? Porque às vezes a gente está escovando, secando o cabelo, lavando, cai aquele bolinho de cabelo. Em outros casos, você está andando sem mexer, o cabelo está caindo. Quando é que a gente deve assim ligar aquele sinal de alerta e dizer eu preciso procurar um dermatologista? Eu disse que é muito comum essa queixa, né? Eu digo que muitas mulheres, elas tem algum distúrbio que acaba gerando em alguma fase da vida uma queda capilar. Eu digo que é muito comum essas flutuações, muitas vezes hormonais, intestinais ou os fatores mentais gerando essa queda. Então o que eu sempre digo para as pacientes, né? E o que é interessante lá é que as mulheres levam aquelas caixas de sapato, olha aqui o que caiu mesmo, hoje, olha a somatória, né? Elas realmente querem mostrar o quanto que caiu. Sim. Então, na verdade, a queda de cabelo feminina, quedas de cabelo de uma maneira geral, a gente tem uma quantidade de cabelos que caem que é normal, que é o fisiológico. Então, a gente fala que cair mais ou menos ali entre 100 fios por dia é o normal. Isso é uma das formas de mensurar essa queda. Então, essa queda de padrão acima de 100 fios dia já seria uma queda em que a gente consideraria como alterada. Porém, tem pessoas que já têm esse padrão de uma queda, na verdade ela tem muitos cabelos e dá uma sensação que tem mais fios ali. É verdade. Esse é das questões. Então o que eu sempre digo? Se você sempre teve um nível de queda capilar, que aqueles cabelos que caem no ralinho, e sempre foi aquela quantidade, e de uma hora para outra essa quantidade ficou maior, é outra forma de você visualizar. Porque obviamente no chão de casa, no travesseiro, no chuveiro, quando você faz aquele bolinho mais cheinho ali, você já observa aquela quantidade aumentada, ali já é um padrão de você observar. E outra forma é você ver se o padrão mudou. Se você tem notado que esses fios têm caído, às vezes, e acontece muito no chuveiro, você vai escovar ou vai ali no ralo, meu Deus, está caindo, está um estufo de cabelo. Então, uma das formas é essa mensuração dessa quantidade de fios por dia, né, em torno de 100 fios dia, ou uma alteração dessa frequência de cabelos que caem. Eu quero fazer um alerta, na verdade eu vou aqui só introduzir e o senhor vai dar continuidade. Quando a gente fala das quedas de cabelo e convivendo com muitas mulheres, a gente também observa assim, meu cabelo está caindo, é o déficit de alguma vitamina, eu vou lá me automedicar. E aí, claro que as vitaminas, diversas vitaminas são importantes para o nosso organismo, mas eu imagino, não sou da área da saúde, mas que há uma necessidade de exames prévios para a gente saber se está tudo bem, porque tudo também em excesso pode se tornar prejudicial. Então aí, doutor, faz um alerta, não sei se eu estou correta, mas se caiu meu cabelo é falta de vitamina X, vou lá, vou comprar. É importante a visita ao médico. Esse é um assunto muito interessante, né? É um assunto que muitas vezes acaba sendo temas aí de discussões lá de blogueiros e afins, de pessoas que vendem ou acabam sendo patrocinadas por produtos, né? Então, qual é o grande problema, né? As pessoas tentam se automedicar. Elas vão na farmácia e aí a gente acaba vendo assim, vitamina para mulher, vitamina para o homem, vitamina para o idoso e vitaminas. Então, como é que eu vou saber a quantidade, a necessidade específica de cada pessoa se eu não tenho um exame basal? Então não tem condição de eu dizer, olha, você precisa de vitamina B12, eu preciso de vitamina B1, B2, B6, zinco, ferro, sem um exame básico. Não tem como. E o que ocorre é, por exemplo, você falou um detalhe interessante, né? O excesso de vitamina A pode gerar uma queda. Imagina. Então muitas vezes a mulher se automedica, porque vem algumas vitaminas que estão famosas aí na internet e dos blogueiros, e acaba se automedicando e muitas vezes está diante de um quadro que é uma calvície feminina, que não adianta a vitamina. Né? Não é a falta de vitamina que está gerando a queda. É a genética, né, familiar, antecedentes, que estão fazendo com que
aquele cabelo comece a entrar num processo de rarefação mais acelerada. Então, muitas vezes, o que poderia ser diagnosticado e tratado de uma maneira precoce, com os tratamentos, seja tratamentos de home care, os tratamentos em domicílio ou tratamentos em consultórios, você chega no grau avançado, que a única opção, e uma opção estética boa, não é que é ruim, mas seria um transplante, né? Como tem outras doenças que vão gerando um processo de rarefação, que são doenças de características autoimunes. Então, não tem como a pessoa, ela ter... É a mesma coisa de eu chegar para um paciente, eu digo, olha, a gente vai fazer aquele ABCDE do melanoma, de câncer de pele, e se tiver alguma alteração, você venha para a gente avaliar. A pessoa já olha assim, vai na internet, não, isso aqui é melanoma. Verdade, sabemos bem disso. Então, a cabelo é a mesma coisa. Cabelo é assim, o que é que a gente diz? É como processo preventivo. Observou mudanças de padrões, procura o médico para ser avaliada. Então, esse excesso de vitamina, essa quantidade de vitaminas que as pessoas acabam ingerindo por conta própria, acaba gerando esse efeito eventual de uma hipervitaminose. Isso é um grande risco. É um risco. Parece até chato. A cada programa que eu faço com o entrevistado, eu bato nessa tecla. Eu sei que se for pelo Sistema Único de Saúde as coisas se complicam mais, né? Nem todo mundo tem esse acesso a médicos que são por planos ou particulares, mas a gente bate sempre na tecla, doutor, que há a necessidade de você buscar um especialista, sim, porque em muitos casos dá certo, uma dorzinha, um probleminha, a gente vai lá na farmácia, compra e se resolve, mas em outros casos elas podem trazer graves sequelas, inclusive levar a óbito, há medicamentos que você tomando e você pode ter um problema prévio e ela aí vai chocar com esse problema e vai levar a óbito. Então, assim, ouço o que o doutor está falando, é importante, é um especialista da área. Então, até as vitaminas que a gente vai na farmácia, eu já comprei também. Ai, deve estar faltando alguma delas, de A a Z, eu preciso de todas, né? Mas em algum momento isso pode gerar um problema. Doutor, a gente vai dar uma pausa, eu só vou passar ali para quem nos assiste uma dica de saúde que é da psicóloga Tiziana Lopes, e ela fala sobre a importância da atividade física na sua saúde mental. Assistam. A importância da atividade física para a saúde mental. A prática da atividade física é boa para a saúde mental por quê? Estudos comprovam que meia hora de caminhada ou qualquer outro tipo de atividade física é boa para a imunidade e também para a saúde mental como um todo por conta da liberação de serotonina, que faz com que a gente tenha a sensação de bem-estar e isso faz, no final das contas, muito bem para a nossa saúde mental como um todo. A atividade física a gente fala que é para tudo. Eu imagino que até para dermatologia deve servir, não é, doutor? Que a gente fala da água, o senhor como especialista da área, da qualidade de sono, da água, da atividade física e da boa alimentação. Esses itens também têm uma relação aí boa com a dermatologia? Tem, falando de pele, falando de cabelo, né? A gente sabe, hoje está muito em alta a relação intestino-cérebro, intestino-pele, intestino-cabelo. Então, todas as alterações, e muitas dessas alterações que podem gerar, em alguns casos, alguns tipos de queda, podem começar no intestino. Então, muitas vezes a pessoa diz, não, mas eu não tenho condição e, eventualmente, de ir para um médico, para um profissional. Muitas vezes o seu hábito, né, a sua atividade física, a sua alimentação saudável, são coisas em que você vai fazer com que o seu intestino absorva melhor, com que o seu cérebro desinflame. Por quê? Porque você está o tempo todo ali com o seu corpo ativo. Sim. Então, se você come bem, se você se alimenta bem, boa parte dos nutrientes básicos de uma dieta do brasileiro, ele já se compõe do que o corpo precisa. O problema é que a gente quer comer besteira. A gente quer comer muito açúcar, a gente quer comer muito carboidrato refinado, a gente vai muito para os fast foods. Então, o grande problema é que as pessoas elas não entendem que, eventualmente, a necessidade de se entrar com uma vitamina é exatamente uma má qualidade de vida que ela tem. Olha. Então, eventualmente a gente acaba pegando, e agora está sendo muito comum, mulheres com baixa de ferro. É verdade. E é verdade. Muito comum. Eu digo muito que comum, doutor. quase todos os dias eu atendo a mulher com uma ferritina baixa. É muito comum. É comum essa ferritina estar baixa se a menstruação está normal? Não.
né? Alguma coisa está fazendo com que o que eu consuma absorva menos. Sim. Então, não é o que eu como que faz com que, de certa forma, o nutriente entre. Tem que o meu intestino absorver bem. Verdade. E para ele absorver bem, ele precisa estar sadio. Então, o que acontece? Muitas mulheres acabam tendo uma menstruação regular, fazem, de certa forma, uma alimentação de certa forma desregulada, a parte mental está boa, e muitas vezes a gente vai ter que estar suplementando ferro, suplementando vitamina B12 para a vida. Por quê? Porque o intestino funciona como um encanamento. Se meu encanamento em algum local ele está furado, ou ele está entupido, eu preciso de uma via secundária ou um aporte nutricional maior para conseguir atender a demanda de uma pessoa, esse metabolismo basal. Então, tecnicamente, a gente não é astronauta, né? Uma ou outra vitamina que a gente acaba precisando suplementar pela dieta do brasileiro. Sim. Mas a maioria não. A necessidade de suplementar ferro, se eu estou bem, não. Se meus exames estão normais. Porém, uma das doenças que tem acontecido de uma maneira muito comum no consultório, por exemplo, é uma disbiose, que são alterações do intestino. As bactérias do intestino começam a entrar em processo de desregulação, fazem com que as bactérias ruins predominem, fazendo com que o intestino inflame e absorva menos. Então, essa necessidade, por um período, de eu suplementar, ela é necessária, e até em alguns casos eu preciso usar a via venosa, porque o meu intestino está ruim, como eu disse, é um encanamento que está furado ou entupido. Se eu usar a via intestinal primária, a absorção é muito lenta ou não vai ter, ou muito pouco. Aquela velocidade para eu atingir um resultado vai ser lento também. Então, imagine o seguinte, eu estou com queda capilar. Se eu entrar com a medicação oral, às vezes eu vou ver uma resposta daquele tratamento, né, um comprimido, daqui a uns 3 meses. Verdade. Então, em alguns casos, a gente acaba utilizando a via venosa para conseguir esse aporte nutricional mais rápido, já que é a via de acesso direto ao nosso corpo. São tantas dúvidas em relação a isso. Voltando até para o transplante. Uma pessoa transplantada no outro dia, ela, como é uma cirurgia, ela é demorada, o senhor até falou que é uma coisa tranquila, né? Praticamente todas as pessoas podem realizar, mas ela é demorada, é um dia inteiro, e logo em seguida a pessoa pode tocar a vida normal, pode trabalhar no outro dia, estudar. Como é que funciona? Consideravelmente, em relação às cirurgias, de uma maneira geral, ela é mais longa. É uma cirurgia que hoje pode variar de 8 a 12 horas. Então, a pessoa apaga uma anestesia geral ou não? Não é anestesia geral, é anestesia local. Essa anestesia local ela vai gerar uma ação de analgesia, então o paciente não sente dor. Porém, a gente também tem, dentro desse processo da cirurgia, a gente vai ter uma sedação que vai gerar esse conforto para o paciente conseguir dormir e relaxar durante esse período cirúrgico. Então, esse é um dos pontos. Então, na verdade, a ideia do tempo cirúrgico não é porque é um processo complicado, é porque é tudo muito artesanal, né? A gente tem que fazer um processo de extração, é a primeira etapa da cirurgia, que é retirar esses fio a fios, que é folículo a folículo. Então, se eu preciso tirar 3.000, 4.000 folículos, é 4.000 furinhos. É uma arte. É arte. É uma arte. Então, fiz o primeiro processo, esses fios vão ser analisados em microscópio, para serem separados, contabilizados e colocados de uma maneira em que eu faça com que esse resultado final do transplante ele se torne o mais natural possível. Então, esses fios que são separados, eles vão fazer um processo, enquanto está fora do corpo, de refrigeração, então eles vão ficar condicionados. Enquanto isso, eu vou desenhar. E esse desenho é o que faz com que a estética do fio ela apareça. Então, é onde eu vou colocar cada folículo daquele eu desenho antes. Então, esse desenho, que são incisões, a gente já posiciona os fios onde eu quero que eles fiquem, para depois, ao final, eles serem colocados de um por um, até chegar nessa fase final da cirurgia. Então, eu digo que é uma cirurgia longa, mas extremamente gratificante. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta, doutor. Psicologicamente falando, o senhor consegue realizar uma hoje, outra amanhã, outra no dia seguinte, que é claro que é uma por dia, pelo tempo que o senhor falou que dura, eu imagino. Mas, assim, sequência é uma curiosidade, inclusive, minha, porque eu estou aqui imaginando o senhor folículo por folículo desenhando isso. Sim, consigo. Consegue. Então, a gente acaba, como eu também, eu digo assim, né, antigamente o médico, ele acabava sendo aquela pessoa em que orientava um paciente, ele fazia tudo errado, né? Era uma pessoa que dizia, não fume e fumava, não faça atividade e ele não fazia,
não se alimente bem, não se alimenta. Então eu costumo me preparar para cirurgias, eu costumo realmente, hoje de manhã já fui cedinho para academia, então eu costumo colocar em prática para que eu possa dizer ao paciente que dá. Imagine o seguinte, né? Como é que eu posso dizer para o paciente que às vezes, muitas vezes é uma mudança de chave. Verdade. Eu digo que o paciente que às vezes está nesse estado, né, de queda, às vezes tem alguns casos em que ele vira a chave do cuidado com a saúde, com a vaidade, com a autoestima. Aí daqui a pouco ele, não, eu quero emagrecer, eu quero começar a malhar. Então a gente faz todo um preparo e a equipe é uma equipe multidisciplinar. Eu digo que assim, é como se eu tivesse dentro de um pit stop de uma Ferrari e cada um tem uma função, né? Um coloca o pneu, o outro abastece o combustível, o outro bota o parafuso. Então as cirurgias são com equipes grandes, né? Dentro da nossa sala muitas vezes são 6, 7 pessoas. E aí eventualmente a gente vai fazendo trocas ali durante esse processo para a gente conseguir não desgastar totalmente uma pessoa durante a cirurgia. Então acaba conseguindo, com certeza. Eu teria tantas perguntas ainda para tirar, mas vou precisar fazer mais uma que a gente precisa encerrar o programa, doutor. Mas uma pessoa transplantada, o problema dela está resolvido para o resto da vida, ou a possibilidade de daqui a 10, 20 anos, esse também cabelo cair, ela ter que realizar um novo procedimento? Essa é uma pergunta fantástica, né? Porque é a dúvida, acho que... Da maioria. É a dúvida de 1 milhão. Então, o fio transplantado, ele não cai. Ou seja, ele não sofre influência da calvície. Então, os fios que a gente tira, eles não têm receptores de queda, que são os receptores de hormônio masculino, e em função disso eles não caem. E qual é a questão? Se a gente tem uma pessoa com calvície grau leve, ou seja, ela tem uma entrada, a parte da frente mais rarefeita, a região posterior ainda com cabelos, a pessoa tem que entender que aquela região até a coroa, que é a região da nuca, aquela regiãozinha de trás, é uma região que sofre influência da calvície durante a vida. Então, quando a gente faz o transplante, a gente diz ao paciente, você precisa continuar as medicações, tem que usar. Não adianta a gente achar que o transplante apenas é o método fim, é o meio. Ele serve para fazer com que a estética volte a gente ter uma densidade de fios visualmente boa, para o que eu tinha. Obviamente eu não vou ter uma pessoa com a calvície extensa querendo o cabelo dos 20 anos. A pessoa está extremamente careca, não, mas eu quero uma densidade, por quê? Porque a gente trabalha com a área doadora, que não é infinita, que é uma outra dúvida de algumas pessoas. O fio que tira volta? Não, então cada folículo que eu tiro da área doadora vai diminuindo. Então se eu tenho uma área doadora já enxuta, a gente acaba tirando aqueles folículos, chega um ponto que eu não posso tirar mais, porque senão eu acabo gerando um efeito inestético. Em alguns casos a gente acaba utilizando os pelos da barba e do peito. É mesmo? Para complementar. Para complementar. Porém as pessoas precisam entender que o quanto antes busque uma ajuda profissional, melhor, porque a gente vai ter uma densidade maior, um efeito estético maior. Em alguns casos, a gente tem que partir, quando é uma calvície muito extensa, até para uma segunda ou terceira cirurgia. Quanto mais cedo a pessoa procura, melhor resultado estético. Então, essa é uma das informações que eu queria passar, porque sempre as pessoas acham que tem que esperar cair tudo eu vou ficar para botar tudo para não usar nada. Eu imagino que a maioria tem essa dúvida mesmo. Então, quanto mais cedo procurar, melhor. Você tem os resultados que são imediatos, né, doutor? Exato. Depois do transplante, com quanto tempo a pessoa pode se olhar no espelho e já ver aqueles cabelinhos crescendo? Foi um detalhe que você falou aí, trabalho. Né? Trabalho é uma cirurgia muito tranquila. Do ponto de vista de trabalho, a gente tira o curativo entre o primeiro e o segundo dia. A primeira semaninha que eu peço para o paciente às vezes ficar um pouquinho mais em casa, não é pelo pós-cirúrgico que não dói, não tem desconforto, é muito tranquilo. É porque ele vai estar com as casquinhas na cabeça, esteticamente a pessoa não vai sentir bem visualmente. E essas casquinhas elas vão caindo com o passar de 15 dias. Com 8 dias... o paciente até já dá para entrar numa atividade se ele trabalhar em um ambiente interno, se ele não pegar sol, se não for um trabalho de exposição ao sol. Vai estar com as crostinhas caindo, mas ele já pode voltar às suas atividades. Então eu tento fazer com que o paciente, pelo menos na primeira semana, para você não inchar um pouquinho o rosto, para que às vezes não ocorra um pouco de edema, fica uma semaninha mais quieto, aí na segunda semana, a depender do trabalho, a gente já libera para o trabalho normal. Realizar as atividades normais, né? Mas é uma cirurgia tranquila.
eu fiz, né? Eu sou um Vocês case. acreditam nisso? Porque realmente está muito perfeito, né? Então, eu não posso diria falar, nunca. eu posso falar porque eu fiz, então sei todo o processo, até postei no meu Instagram, minha evolução, esse passo a passo aí, porque é muito tranquilo mesmo. Falando em rede social, vocês podem acompanhar, a gente colocou também as redes sociais do Dr. Delmo e podem esclarecer dúvidas, com certeza ela vai ter muito mais conteúdo, outras dúvidas que a gente não pôde esclarecer aqui no programa, mas é muito importante saber, e assim, a gente sabe que muitas vezes, como o doutor falou, é estético, mas a estética ela está muito relacionada à qualidade de vida, ela interfere em muitas coisas no nosso emocional, né? Às vezes tem tantas coisas parecendo indo bem, mas se a nossa cabeça não está, o restante não flui, então cuidem-se e busquem um profissional da área. Doutor, muito obrigada pela sua participação. É um prazer sempre estar aqui, trazendo informações, conteúdo, e qualquer coisa estamos à disposição. Com certeza, muito obrigada mais uma vez. Em breve, Saúde Ativa estará de volta, trazendo para você informações sobre saúde e qualidade de vida, e eu te aguardo. Até lá!